Em nome do Cristo ressurreto. Amém. No culto de Sexta-feira Santa, falamos sobre o vazio existencial que o pecado gera. Esse vazio existencial leva muitas pessoas à conclusão de que não existe muito sentido para a vida neste mundo. Afinal, nascemos, crescemos, passamos por momentos bons, momentos ruins ao longo da vida e no fim morremos e tudo simplesmente acaba. Qual é o sentido disso? Para quem apenas tem essa perspectiva terrena, realmente não há muito sentido para a vida. Mas nós cristãos sabemos que a nossa vida não se limita apenas a este mundo. Nós temos uma perspectiva eterna que nos aguarda. Uma perspectiva incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que possamos viver neste mundo. Essa perspectiva eterna passa pela cruz e pela ressurreição. Na Sexta-feira Santa, refletimos sobre a importância da morte de Cristo na cruz. Morte que para tantas pessoas em nosso mundo parece não fazer muito sentido. Nós vimos que a morte de Cristo foi necessária para pagar a dívida que existia por causa dos nossos pecados. E ao mesmo tempo, a morte de Cristo na cruz é a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. Ainda assim, muitos contestam a necessidade da morte de Cristo na cruz. E se há aqueles que contestam a sua morte, muito mais são aqueles que contestam a sua ressurreição. E um dos principais argumentos que é usado para negar a ressurreição é a pressuposição filosófica de que milagres não existem. E isso impossibilitaria a ressurreição. No mesmo livro que eu mencionei na Sexta-feira Santa, o livro do Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, ele também responde a esses questionamentos que muitos fazem em relação à ressurreição. E o principal contra-argumento que Timothy Keller usa para defender a realidade da ressurreição é de que se a ressurreição não tivesse acontecido, ficaria praticamente impossível explicar o surgimento da igreja cristã. Keller argumenta que não basta simplesmente negar a ressurreição, mas é preciso apresentar uma outra resposta historicamente viável para justificar o nascimento e o crescimento repentino da igreja cristã. E é aí que a coisa complica para aqueles que negam a ressurreição. Aqueles que não creem na ressurreição costumam explicar o início do cristianismo da seguinte maneira: naquela época as pessoas não tinham muito conhecimento científico, acreditavam em magia, em acontecimentos sobrenaturais, por isso foram presas fáceis para o relato da ressurreição. A ressurreição teria sido apenas uma experiência espiritual dos discípulos, que ficaram desolados com a morte de Jesus. Mas como acreditavam que Jesus era o Messias, começaram a sentir a presença espiritual de Jesus entre eles, como se ele estivesse ressurgindo no coração deles. Alguns até podem ter tido a impressão, a sensação de que Jesus tivesse falado com eles. E assim, o tempo foi passando e esse ressurgimento espiritual se tornou uma narrativa da ressurreição física. Então, os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição, eles teriam sido escritos justamente para sustentar essa crença. Essa é a explicação que é usada por aqueles que negam a ressurreição. Mas, o que Timothy Keller mostra no livro dele? Que essa explicação, essa narrativa alternativa, esse relato alternativo, ignora totalmente o contexto histórico e cultural daquela época. Por isso, essa narrativa, esse relato alternativo, ele é insustentável. A primeira falha daqueles que negam a ressurreição é achar que os evangelhos foram escritos centenas de anos depois da morte de Jesus Cristo.
e que a ressurreição teria sido apenas uma invenção dos discípulos. Para vocês terem uma ideia, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Isso dá cerca de 60 anos depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Já os 4 evangelhos, eles foram escritos entre os anos 60 e 80 depois de Cristo, cerca de 30 a 50 anos depois da ressurreição de Jesus. Porém, o relato mais antigo e mais próximo da ressurreição nem está nos evangelhos, mas está onde? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o texto da epístola do dia de hoje. Esse é o texto mais antigo. Lá o apóstolo Paulo, nos versículos 3 a 8, nos diz o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Esse é o relato mais antigo da ressurreição de Jesus. Essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, cerca de 20 anos apenas após a ressurreição de Jesus. E o que Paulo faz aqui? Paulo, de certa forma, ele faz um desafio aos leitores e ouvintes de sua carta. As cartas, elas eram lidas em público, quando os cristãos se reuniam em culto. E Paulo menciona que a maioria dos que viram Jesus ressuscitado, eles ainda estavam vivos. E aqueles que ouviram a leitura desse texto poderiam muito bem comprovar a veracidade deste fato, consultando pessoalmente aqueles que tinham visto o Cristo ressurreto. Percebam que Paulo não apenas diz em sua carta para aqueles cristãos da época que Cristo havia ressuscitado, mas é como se ele dissesse assim: Cristo ressuscitou. Vocês querem prova? Perguntem. Tem centenas de pessoas que o viram e vocês podem comprovar isso. E por que Paulo fez isso? Será que Paulo teria feito isso se Cristo não tivesse ressuscitado, se aquilo fosse apenas uma invenção? É lógico que não. Se Paulo faz esse desafio é porque de fato Cristo havia ressuscitado. Uma outra evidência que vai contra aqueles que negam a ressurreição é o fato de as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus terem sido as mulheres. Nós ouvimos no texto do Evangelho de hoje, texto de Marcos, mas os outros evangelistas também relatam as mulheres como as primeiras testemunhas oculares da ressurreição. O testemunho de uma mulher não tinha credibilidade nenhuma naquela época. Não tinha valor, ninguém dava valor ao testemunho de uma mulher. Se os discípulos quisessem ter inventado a ressurreição de Jesus, eles jamais teriam colocado as mulheres como as primeiras testemunhas. Um teólogo cristão que é citado no livro de Timothy Keller, ele se chama N.T. White. Ele tem um livro que é inclusive bastante citado por Timothy Keller, um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus. E nesse livro ele apresenta uma série de evidências históricas sobre a ressurreição de Jesus. E esse autor, ele argumenta que é bem provável que os autores, os evangelistas, eles tenham até sofrido uma certa pressão na época para tirar as mulheres do relato bíblico, como as primeiras testemunhas da ressurreição. Mas os apóstolos não fizeram isso. Por que não fizeram? Porque era verdade. Eles não iam mentir nos evangelhos. De fato, assim aconteceu e assim eles registraram. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição e assim foi registrado nos evangelhos, mesmo que naqueles dias isso pudesse causar certa descredibilidade ao texto. Contudo, nós vemos que hoje isso até contribui a favor da realidade da ressurreição.
E um outro aspecto, um terceiro aspecto que testemunha contra os que negam a ressurreição é o simples fato de que a ressurreição de um ser humano era considerada tão impossível naquela época como é considerada para muitos nos dias de hoje. Para os gregos e romanos, que eram os conhecidos como os gentios, a morte era considerada como uma libertação do corpo material. Eles consideravam a matéria má, o corpo era mau e o espiritual era bom. Ou seja, então a morte seria uma libertação do mal para uma realidade melhor, a realidade espiritual. Essa ideia está muito presente hoje em dia nas religiões orientais e no espiritismo. Essa ideia que já existia entre gregos e romanos naquela época. Por isso, ressuscitar corporalmente seria um retrocesso para eles. Era algo assim, tosco. Ninguém acreditaria nisso. Os judeus, eles até tinham uma perspectiva de ressurreição, mas não era uma ressurreição individual, um ser humano individual ressuscitar. A perspectiva que eles tinham era da ressurreição no último dia, no fim dos tempos, quando Deus ressuscitaria de uma só vez todos os justos. Afirmar que um indivíduo, um ser humano sozinho, havia ressuscitado dos mortos, era totalmente estranho para eles. Isso seria uma verdadeira blasfêmia, como eles costumavam dizer. Então vocês percebem que se hoje muitos contestam, naquela época, ao contrário do que muitos argumentam, que as pessoas acreditavam, em magia, em coisas sobrenaturais, não, pelo contrário. Para eles era até mais difícil acreditar na ressurreição do que para nós hoje, porque nós hoje temos o relato bíblico, nós temos o testemunho bíblico. Esses são 3 pontos que Timothy Keller apresenta no livro, e diante desses 3 argumentos ele apresenta outros, mas esses são os 3 principais. Nós percebemos que aquela explicação dada pelos que negam a ressurreição, ela não faz o menor sentido, pois ignora totalmente o contexto daquela época e de maneira nenhuma pode justificar o crescimento acelerado da igreja cristã. Se a ressurreição fosse uma mera invenção, é bem provável que o cristianismo nem sequer tivesse deslanchado, ou poderia ter demorado centenas de anos para crescer e prosperar. Mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. O crescimento da igreja cristã foi simplesmente extraordinário. Foi explosivo, nós poderíamos dizer. Foi instantâneo. Mesmo em meio a muitas e cruéis perseguições, a igreja alcançou todo o Império Romano em menos de 300 anos. E por que isso aconteceu? Porque de fato Cristo ressuscitou. Porque a ressurreição é uma realidade. E o restante da história nós conhecemos. Jesus permaneceu com seus discípulos, encorajando-os durante algum tempo. Ele voltou para o seu Pai, enviou o Espírito Santo e aí a igreja cristã, ela teve início, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui, no Brasil, no Espírito Santo, em Cariacica, aqui no bairro Bela Aurora, reunidos como igreja cristã. Tudo teve início lá atrás, a partir da ressurreição de Jesus. Timothy Keller diz que se não sabotarmos todo esse processo que aconteceu lá no início do cristianismo, apelando para aquele conceito filosófico de que milagres não existem, nós temos na ressurreição de Jesus Cristo a maior prova de que os milagres existem sim. Que Deus pode sim operar milagres. E Jesus, a ressurreição de Jesus é a maior prova. Jesus ressuscitou. A ressurreição é uma realidade. E é justamente, meus queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus Cristo que dá para nós o sentido para a vida. O sentido para a vida neste mundo. O sentido que tantas pessoas procuram, mas parecem não encontrar. A vida não se resume apenas a nascer, crescer, envelhecer, morrer e depois tudo acaba. Há uma perspectiva transcendente. Há uma perspectiva eterna, como o próprio Cristo disse, porque eu vivo, vocês também viverão. E ele disse ainda a Maria e Marta,
as irmãs de Lázaro que choravam a perda do seu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí Jesus pergunta, você crê nisto? Vocês creem nisto? Nós cremos nisso. Nós não apenas cremos nisso, mas ensinamos isso e confessamos essa realidade. É desta realidade eterna que fala o nosso Salmo, o Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. O Salmo 16 aborda essa realidade eterna que nos aguarda. Essa realidade da ressurreição, da qual nós também faremos parte um dia. E nessa eternidade, no novo céu e na nova terra, que Jesus está nos preparando, tudo isso acontecerá onde? Onde acontecerá aquele banquete do qual fala Isaías no capítulo 25, texto do nosso Antigo Testamento. Esse grande banquete, essa grande festa, esse lugar maravilhoso onde a morte terá fim, onde haverá alegrias eternas, acontecerá lá no novo céu e na nova terra. Esse banquete do qual Isaías fala no capítulo 25. E tudo isso só é possível por causa da realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo lembra no capítulo 15 da sua epístola, um pouquinho depois do texto da epístola de hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. De fato, não haverá sentido para a vida se Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, não há perspectiva, não há significado e não há sentido para a vida. Mas, diz Paulo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Há esperança, há sentido. É essa real certeza que dá sentido e significado para a nossa vida neste mundo. Um sentido que muitas pessoas ainda não encontraram, justamente porque ignoram a realidade da ressurreição. A ressurreição de fato aconteceu e há como prová-la mediante argumentos racionais e históricos, como vimos nesta mensagem. Mas para nós cristãos, nós sabemos que muito mais importante do que a razão, muito mais importante do que fatos históricos é a fé. A fé é a que salva, a fé operada pelo Espírito Santo. A fé, ela torna real para nós, real e verdadeiro, mesmo aquilo que nós não vimos com os próprios olhos. É essa fé que salva, é essa fé que nos dá a real certeza de que um dia estaremos de corpo e de alma no novo céu e na nova terra, onde habitaremos na companhia do nosso Salvador ressurreto. Mas também é essa fé que nos capacita a amarmos e servirmos uns aos outros enquanto continuarmos neste mundo. Amar e servir especialmente aqueles que mais necessitam. E entre aqueles que mais necessitam não estão apenas aqueles que carecem materialmente, mas também aqueles que carecem espiritualmente. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Aqueles que negam a necessidade da morte de Jesus e a realidade de sua ressurreição. Esses também estão muito necessitados desta mensagem maravilhosa de Páscoa. Que o Espírito Santo faça de nós fiéis testemunhas para que essas pessoas também sejam alcançadas para a fé verdadeira. Em nome do Cristo ressurreto. Amém.